Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos. Bom dia, amigos. Bom dia, internautas. Bom dia a todos que nos veem e ouvem aqui pela Rádio da Vila. Começando Em Cima da Hora e a gente vai junto aí até 9 e pouquinho da manhã. Conosco hoje aqui o advogado Rui Eliseu. Bom dia, Rui. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Gabriel, ouvintes da Rádio da Vila, telespectadores, webnautas. Bom dia a todos, uma ótima terça-feira. Muito bem. Ô Rui, eu sei que você tem acompanhado muito de perto isso. E semana, entidades ligadas aos direitos humanos entregaram um relatório para o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, o Mário Sarrubo, denunciando os abusos e violência policial nas chamadas operações da PM por aqui. Até o momento já são mais de 33 mortos. Só nessa segunda fase, porque na Operação Escudo quase 30 também. Na verdade, é uma chamada concessão de licença para matar outorgada pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo seu secretário Territe. É isso que a gente tem visto aqui na Baixada Santista. Não é uma operação policial, não é uma operação de fiscalização, de policiamento, como sabemos como deve funcionar. E o que me chama a atenção, Rui, é que essa situação é pior do que no tempo do Esquadrão da Morte. Eu sei que você era bem menino ainda, né? Mas é uma situação e pouca gente levanta a voz sobre isso. Pessoas, né, e autoridades estão se calando e achando que é normal. Até a hora que entrar na casa deles, até a hora que pegar um familiar dele, aí a situação vai mudar de figura. Exatamente, Geraldo. Ontem, o ouvidor da polícia, Cláudio Silva, juntamente com uma comissão de pessoas ligadas a entidades de direitos humanos, né, várias entidades, entregaram nas mãos do doutor Mário Sarrubo o relatório desse acompanhamento que a ouvidoria e essas entidades, que fizeram uma verdadeira força-tarefa, né, vinham acompanhando. É importante a gente salientar que no último dia 11 de fevereiro, domingo de carnaval, desceu o ouvidor, desceram parlamentares, desceram entidades de direitos humanos, nós mesmos acompanhamos, pessoas também aqui da região, várias pessoas, vários parlamentares, e nós percorremos as comunidades de Santos e São Vicente, principalmente. Percorremos o Morro de São Bento, percorremos a localidade de São Vicente, e aquilo que nós presenciamos, vimos e ouvimos dos moradores, diretamente dos moradores, foi um verdadeiro pavor, um verdadeiro relato de opressão que eles estão passando. Então, todos aqueles vídeos que correm pela internet, pelas redes sociais, aqueles vídeos dos abusos que correm pelas páginas, né, pela região afora, aquilo tudo nós confirmamos, como se diz no direito, in loco, no local, junto aos moradores. Então, aquilo que a Polícia Militar vem fazendo é surreal, Heraldo. Como você bem apontou, supera, inclusive, a questão do Esquadrão da Morte. Por quê? Porque, primeiro, não se trata de uma operação que traga segurança pública e nem sensação de segurança para a população. É uma operação que foi pautada numa tendência ideológica de extrema-direita, em grande responsabilidade desse secretário que aí está, Guilherme Territe, ex-oficial da Rota, e baseada na lamentável morte de 3 policiais desses tempos para cá,
que deveriam estar sendo investigadas pela inteligência das polícias, tanto da polícia militar como da polícia civil, polícia federal, se estiver envolvido em crime organizado, alguma coisa do tipo, mas não sob a forma de vingança, retaliação, porque é isso que está acontecendo, um verdadeiro estado de exceção. Eles descem, entram nas comunidades, invadem sem mandado, matam pessoas que muitas vezes não têm nada a ver com o crime, e ainda que tivessem, a polícia não foi feita para matar, a polícia foi feita para prender. Quem tem licença para matar é em tempo de guerra. É em tempo de guerra. E outra coisa, Rui, a situação já chegou também a Brasília, porque o ministro Silvio Almeida, né, também está cobrando providências aí do governador de São Paulo, né, o Silvio Almeida. Então a situação está realmente expandiu. É o que você falou, não é operação de segurança pública. No primeiro momento, e depois prosseguiu, é uma espécie de vingança. Então morreu um policial. Aliás no jargão policial, era muito conhecido há cerca de 40 anos atrás e tal, uma máxima que dizia o seguinte: para cada policial morto, 10 bandidos hão de morrer. E parece que eles revigoraram essa máxima e só que ampliaram o número de mortes aí e tal. Então, a gente tem visto, você mesmo acompanhou, né, trabalhador no exercício do seu ofício sendo violentado, né, pelas ações da Polícia Militar aí em São Vicente. Teve uma outra pessoa que é cega e vem a conversinha fiada e diz que não, trocou tiro. Você é cego há 10 anos, trocou tiro. Mas trocou tiro com quem, o cara pálida? Ele estava empunhando que arma, se ele não enxerga o oponente? Então, sabe, fica uma situação ridícula e vem a Secretaria de Segurança Pública com aquelas notas fabricadas, né? Não, estão sendo apurados, vai ter um rigoroso inquérito, não sei o quê. Tudo conversa fiada. Conversa fiada, e isso chega a revoltar o ser humano, porque, vamos lá, o que as pessoas geralmente, que equivocadamente, sob uma forma desorientada, as pessoas que aprovam na internet, nos comentários, esse tipo de operação, é como você bem falou, a opinião dessas pessoas muda a hora que pegar um filho deles, a hora que pegar uma esposa, um pai, um marido, um parente, um ente querido. Aí eles mudam de opinião. Eu, como advogado criminalista, tenho visto isso. Aquela máxima da extrema-direita, do bolsonarismo, que diz que bandido bom é bandido morto, a pessoa, inclusive pessoa humilde, pobre, que pensa realmente que bandido bom é bandido morto até o seu filho, o seu parente, o seu familiar não for atingido por essa opressão, por essa arbitrariedade, por esse crime institucional, por esse fascismo institucional. Então, eles mudam de opinião rapidinho. Aí começa, aí sabe, é triste isso, e a gente fica assim, até pasmo com essa mudança de opinião. Eu queria aqui colocar o seguinte: se por acaso alguma pessoa que esteja nos acompanhando agora, ou venha nos acompanhar depois, criticar esse posicionamento, eu queria deixar bem claro que defender a comunidade não é defender bandido. O que eles falam geralmente é que esse pessoal está defendendo o bandido. Nós não defendemos o bandido, nós defendemos o ser humano e defendemos a comunidade. Porque as comunidades, por exemplo, em São Vicente, que estão sendo oprimidas. Dique das Cachetas, Pissarro, México 70. Ontem eu tive notícia que na Fazendinha, a rota estava dentro da Fazendinha lá, criando uma série de irregularidades que ainda vamos apurar isso. E, enfim, essas pessoas que aprovam isso, eu digo que estão equivocadas, porque elas não conhecem, elas não sabem da dimensão dessa opressão, Heraldo. Não sabem, por isso que elas apoiam isso. É verdade, é verdade. E há por exemplo,
secretário de Segurança Pública tem uma visão completamente deturpada do que é a segurança pública. Como ele é advindo da rota, e muitos dizem que é a polícia, mas eu considero a pior polícia de São Paulo, porque o surgimento dela deu-se lá nos anos 70, em plena ditadura militar. E o que fazia? Na época, essa equipe da PM, ela policiava principalmente aquelas regiões ali do ABC, né? Então saíam de madrugada naquelas viaturas cor de chumbo, com a iluminação toda apagada, né? 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, sai o trabalhador para ir para o seu emprego, às vezes pega 2, 3 coisas, um frio de lascar, quem conhece aquela região do ABC sabe muito bem disso, de madrugada. O jeito saía com a mochilinha, com a sua marmita, e vai comer fria, ia comer fria no trabalho, um capuz na cabeça, se proteger do frio. Aí se aproxima um veículo totalmente apagado e fala, para aí. Qual é a reação da pessoa? Correr. Aí toma um tiro pelas costas, diz que foi, né? Viu a polícia militar e revidou, né? Atirou. A rota se criou dessa maneira. Então, de elite não tem absolutamente nada. E achar que segurança pública, você matando um supostamente bandido, você vai dar segurança? Não funciona, né, Rui? Não funciona em lugar nenhum do mundo. Eu gostaria de pontuar, Heraldo, que esse senhor, Guilherme Derrite, juntamente com o Tarcísio, mas esse senhor, recentemente, ele trocou toda a cúpula, grande parte da cúpula da Polícia Militar, É verdade. e colocou oficiais da confiança dele da rota. Porque é importante, Heraldo, a gente saber que na Polícia Militar existe uma grande parte dela que é contra essa política de Estado fascista que o Derrite colocou, que ele é um psicopata, esse homem, porque ele colocou essa política de extrema-direita fascista e apoiado, referendado pelo governador Tarcísio, que não abre mão do legado eleitoral que ele pode ter, né, do dividendo eleitoral que ele pode ter nas próximas eleições, talvez para ser presidente, alguma coisa do tipo. Então, ele até o momento, ele está dando respaldo para Derrite para que isso aconteça, né? Essas desgraceiras todas. Mas, assim, essa parte da Polícia Militar que foi removida, isso tem um fundo positivo nisso, porque mostrou que muitos deles não concordam, inclusive são a favor das câmeras, né, no uniforme dos policiais, coisa que o Tarcísio e principalmente o Derrite são contra. Porque a partir do momento que o secretário é contra o uso de câmeras, é porque ele está querendo que as chacinas aconteçam. Não tem outra explicação. Então veja, esse homem, ele tem que ser, num futuro próximo, responsabilizado por essas mortes. O relatório que foi entregue ontem, nas mãos do Dr. Sarrubo, pelo ouvidor Cláudio Silva, ele contém pormenorizadamente oitivas, denúncias, coisas palpáveis, concretas, que, no meu entender, subsidiam o Ministério Público para que ele já possa, inclusive, oferecer ações, abrir ações penais contra os executores. Outra coisa, Rui, o que se comenta nos bastidores políticos é o seguinte: essa alteração de cargos na política militar, a gente colocou oficiais novos, alinhados com o seu pensamento. E o que se fala também é que ele é deputado federal licenciado, né, para a Secretaria Pública, mas o que se fala também é que é um pré-candidato à Prefeitura de Sorocaba. Essas informações. Mas é o que corre no mundo político, né? Então, esse alinhamento de oficiais que comungam do seu pensamento é, na verdade, assim, seriam transformados, entre aspas, em cabos eleitorais. Né? É a utilização da PM como cabo eleitoral. Aí é terrível, né? Mas eu acho, como quem falou, há uma resistência forte, há policiais militares, oficiais que primam, né, pela legalidade, que a polícia realmente está aí para matar, né,
O princípio é a segurança pública. Um confronto pode ser que aconteça, mas não é como a gente tem visto aí, esses batalhões que têm vindo, principalmente aqui na nossa Baixada. Heraldo, eu sempre friso a seguinte declaração. Nós não estamos aqui a jogar pedras na polícia. Como eu sempre digo, o policial correto, o bom policial, ele tem que ser apoiado, tem que ser ovacionado, tem que ser elogiado, enaltecido, e principalmente quando ele tomba no combate ao crime, quando ele morre, a família tem que ser imediatamente assistida pelo Estado, sem burocracia, sem nada, para ele não ter que ficar dependendo de favores do pessoal da tropa dele. Então, nós não estamos aqui a jogar pedras na polícia. Contudo, esse tipo de policial que enche o coração de vingança, de malvadeza, porque ele acha que o governador está do lado dele, porque ele acha que o Derrite é tudo. Na hora que ele responder por isso, por esses excessos, e for para a cadeia, o Derrite não vai ficar no lugar dele, muito menos o Tarcísio. Nós lutamos para que a responsabilização criminal chegue até os mandantes. Quem deu a ordem? Quem está dando a ordem é Derrite. Eu espero profundamente, sinceramente, com esperança mesmo no coração, que esse relatório que foi entregue ontem para o Dr. Sarrubo, ele tenha um desfecho próprio, que é a instauração, a abertura das ações penais respectivas para apurar essas execuções. E que chegue a responsabilização até esse homem. Porque, sabe, é um homem que não tem, assim... eu sou patrono de das vítimas aí dessa última Operação Verão. O rapaz está ainda há mais de 10 dias, quase 15 dias internado, com uma bala perto da coluna, está todo sequelado ali, família aflita. E esse cidadão, sem conhecer o rapaz, que o rapaz estava trabalhando no Parque Bitaru, junto com uma equipe de trabalhadores, inclusive o pai dele é coordenador da equipe, cargos da Prefeitura de São Vicente, trabalhando, decorreu essa abordagem totalmente irregular da Polícia Militar. Ele sofreu 2 tiros a queima-roupa. Um se alojou, então, perto da coluna, e o que acontece é que o secretário Derrite se pronunciou à família dizendo que ele não era um cidadão de bem. Isso é um absurdo. Ele não conhece a família, não conhece, e ele tem a descompostura como secretário de uma pasta tão importante, talvez uma das mais importantes, do estado talvez mais importante do Brasil, ele dizer uma estapafúrdia dessa. É possível, a família está ponderando processá-lo por difamação e por calúnia. Claro, claro. O que chama atenção também, Rui, é que a população, de modo geral, não ouviu qualquer manifestação do prefeito aí de São Vicente, e aconteceu aqui também em Santos, numa operação no Morro São Bento. No Morro São Bento também tinha uma equipe lá trabalhando, e policiais da rota também entenderam que determinada pessoa era bandido, chegaram atirando. As pessoas, os trabalhadores que estavam ali numa frente de trabalho, pediram calma, aqui é tudo trabalhador, e não teve conversa não, continuaram atirando. Não vi o prefeito de Santos falar absolutamente nada, e nem vi o prefeito de São Vicente, nessa situação que você acabou de narrar, também se pronunciar. Então, quer dizer, sabe, a cidade está abandonada, está entregue para os justiceiros. Falando da cidade de Santos, o prefeito de Santos, ele, além de ele não se manifestar em favor das comunidades, esse homem, ele se manifesta, ele referenda, ele apoia, ele faz declarações de apoio a esse tipo de desgraceira, esse tipo de operação da PM, do Derrite. E em São Vicente, o prefeito Caio Amado não se manifestou em momento algum, nem mesmo visitou, até o momento que eu tenho conhecimento, o rapaz que é funcionário dele, que foi vitimado pela ação truculenta, assassina, criminosa da Polícia Militar. Ele não teve a capacidade de fazer um pronunciamento de apoio, de força, de cuidado com esse rapaz, com a família desse rapaz, que o pai dele também foi agredido, um senhor de 68 anos foi jogado no chão pelo policial militar, um senhor que tem
bengala, problema de deambulação, foi jogado no chão, todos viram o vídeo. E o Caio Amado não comparece, não fala, não se manifesta, parece que ele está em outro tempo, parece que ele está em outra dimensão, em outro mundo. E também, Heraldo, nenhum vereador usou a tribuna da Câmara para dizer qualquer palavra de apoio a esse pessoal. Quer dizer, daqui a pouco eles vão estar lá pedindo voto na comunidade. Eu quero saber como que a comunidade vai receber esses traidores, esses canalhas. Eu tenho curiosidade de saber como que a comunidade vai recebê-los, a não ser que seja enganado novamente, né? Não, e nem para sair com aquela clássica, né? Ah, tratou-se de um caso isolado, queremos crer que a polícia militar não é esse o padrão. Nem para isso, né, Rui? Isso é que chama mais atenção mesmo, né? Ah, deixa para lá. Aí a situação se agrava e vão pagar caro por essa omissão. Isso eu não tenho a menor dúvida, viu? Bom, Exatamente. Vamos avançar aqui. Olha, semana passada, no final de semana, ministros Moura Ribeiro e Rogério Cheite Cruz. O Moura Ribeiro é daqui de Santos, foi juiz aqui na região, depois foi para o TJ e agora está no STJ. Eles se reuniram com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Fernando Antônio Torres Garcia, para abrir um chamado diálogo para o aperfeiçoamento da jurisdição criminal. Em resumo, o STJ, ano passado, e tem reiterado, que a Corte Paulista, na área criminal, ela é uma corte muito rigorosa. Inclusive, não está nos procedimentos do TJ São Paulo a chamada substituição, né, das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, que em muitas situações é prevista na própria legislação. Então, acenderam lá o cachimbo da paz e estão negociando isso aí, para ver em que situações cabe e em quais não se encaixa essa medida. Rui, como você é um profissional aí da área da segurança, né, e um criminalista, gostaria de ouvir tua opinião sobre esse encontro. Olha, a minha opinião é de esperança. Eu não vou aqui manifestar um posicionamento otimista, nem tampouco pessimista, mas de esperança, para que desse diálogo, dessa conversa entre o STJ e o TJ de São Paulo, possa realmente. Ninguém está pedindo aqui, ninguém está pedindo que seja passado pano, vamos dizer assim, para criminosos. Mas nós apenas pedimos que se cumpra a lei. A lei diz, a jurisprudência diz, o artigo 319, né, as alternativas para a prisão preventiva, existem alternativas que às vezes são desprezadas. E a gente, no TJ, infelizmente, nossas apelações às vezes são improvidas, e a gente só consegue alguma coisa realmente lá em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça. Porque as câmaras criminais, elas não é questão de ser garantista, mas elas não têm observado a lei, poxa. E principalmente a máxima, a premissa de que a prisão tem que ser exceção. A prisão tem que ser exceção, ainda mais quando o processo está em curso. Então, só nos casos mesmo que não há possibilidade do cidadão ficar solto, tem prisão preventiva se seja fundada, seja aplicada, mas numa maioria dos casos que se cumpra a lei, ou seja, as medidas alternativas e que não fiquem cometendo esse tipo de injustiça. Infelizmente, muitas câmaras de São Paulo, eles pensam que são deuses, né? E não é por aí. Verdade. E olha só, a OAB está participando do apoio à mobilização nacional da Justiça do Trabalho, né? Será agora na quinta-feira, aqui em Santos, das 12 às 16 horas, em frente ao prédio onde está sendo realizadas as ciências da Justiça do Trabalho, na Rua Amador Bueno 330. Eu sei que em São Vicente também, e essa é uma mobilização nacional. Por quê, Rui? Porque, na verdade, essa justiça especializada, as suas
as suas decisões estão sendo contrariadas e muito no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, já se antevê aí uma praticamente extinção da justiça trabalhista, né? Dessa justiça que é voltada para analisar aí as questões de relações do trabalho. Ora, se é para ter se na sua composição ele tem até o Tribunal Superior do Trabalho e as decisões do Tribunal Superior do Trabalho vêm sendo contrariadas pelo Tribunal Federal, realmente a situação está bem complicada aí em termos de segurança jurídica. Eu sei que você não está nessa área, mas acompanha como um todo. Não, mas né? é temerário. Mas é temerário. A gente Claro. não atua nessa ambiência, Heraldo, mas nós somos cidadãos. É lógico. Se não fosse a política, se não fosse a política trabalhista, principalmente a justiça do trabalho, como que não estariam os direitos dos trabalhadores? Olha só o que está acontecendo na Argentina, lá com aquele louco varrido do Milei, né? Extinguindo direitos, tirando todo o direito dos trabalhadores, dos consumidores. E no Brasil, isso é temerário. A gente não pode seguir essa senda, a gente não pode seguir isso. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que, de alguma forma, até porque o direito ele é uma coisa que muda, né? Ele é algo que vai mudando nas diferentes. Conforme a humanidade muda, o direito também muda. Eu espero que em pouco tempo esse pensamento, esse viés de tirar direitos de trabalhadores, ele não seja definitivo, ele pare, ele cesse, né? Então, realmente, quando existe o Tribunal Superior do Trabalho, né, o Tribunal Superior das Questões Trabalhistas, fica realmente muito temerário as principais decisões serem mudadas pela Suprema Corte. Bom, deixa eu chamar um áudio agora, que também tem acompanhado muito de perto. Essa semana no Congresso está sendo analisado também a alteração do Código Eleitoral, que hoje é uma colcha de retalhos. Vamos ouvir, a gente já comenta. A semana no Senado Federal começa com a expectativa da entrega do relatório para o novo Código Eleitoral, que unifica toda a legislação e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Entre as mudanças está a necessidade de desligamento definitivo do cargo de juízes, integrantes do Ministério Público e policiais, 4 anos antes das eleições para serem candidatos. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do projeto com mais de 900 artigos, vai apresentar as propostas para os líderes partidários. O meu relatório está praticamente pronto e o presidente Rodrigo Pacheco me pediu que eu pudesse fazer uma explanação na próxima reunião de líderes sobre as modificações que ocorreram na Câmara com o Código Eleitoral, as modificações que nós estamos introduzindo agora aqui no Senado, para a gente então levar esse parecer à Comissão de Constituição e Justiça e em seguida levar ao plenário. Outras mudanças devem ser apresentadas em propostas de emenda à Constituição, como o fim da reeleição e o mandato de 5 anos. Há também o projeto de coincidência das eleições, ou seja, o pleito municipal seria realizado junto com o federal e o estadual, e não em anos diferentes como é hoje. A previsão é que as regras só sejam válidas depois das eleições de 2026. Também está previsto na agenda do Senado um debate sobre a obrigatoriedade da aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças, marcado para esta segunda-feira. Entre os convidados está a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Na terça-feira, a CPI que investiga a Braskem deve votar o plano de trabalho apresentado pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. A proposta deve trazer a previsão dos primeiros depoimentos sobre a extração de minas de sal-gema que causaram um grande afundamento de terra e a desocupação de 5 bairros em Maceió. Bem, Rui, falou-se primeiro aí da questão da alteração da legislação eleitoral e depois a pauta do Senado, né? Mas o que nos chama a atenção agora é essa questão da alteração da legislação
eleitoral, eu acho um pouco tempo bastante elevado, né? Você é promotor, juiz, militar, 4 anos antes, é um tempo muito longo. É porque em 4 anos muda muito a nuvem eleitoral, né? Talvez aí, sei lá, 1 ano, alguma coisa assim, mas 4 anos acho que é muito tempo, hein, Rui? Eu acho que isso aí eu gostaria de saber aqui o que justificou colocar um espaço de tempo tão grande como esse, né? 4 anos. Eu acho que isso não passa. Eu espero. Mas há outras coisas que falaram, por exemplo, a questão da reeleição, o mandato de 5 anos. Isso. Eu vejo com bons olhos a vedação da reeleição, viu, Heraldo? Pelo menos pelo que a gente está vendo hoje nessa conjuntura atual, para que não se perpetue, né, pessoas aí que vivem, principalmente nas cidades, né, nas câmaras, pessoas com 4 mandatos, 3, 4, 5 mandatos, ficam ali comendo, comendo, comendo e não apresentam nenhuma melhora, nenhum mandato deles, embora eles sejam reeleitos, né, a gente tem muitos, não apresentam nada palpável de bom para o bem comum. Então eu acho que isso aí eu vejo com bons olhos. Mas Inclusive não sei se está dentro desse Código Eleitoral novo, mas talvez com o projeto de lei, penso que seria bom. Mas Rui, por exemplo, você não acharia que seria importante aí uma única reeleição? É uma espécie de avaliação no mandato, ou no executivo ou no legislativo, né? Um vereador, um deputado. No executivo nós já temos, né? A reeleição. Uma reeleição. Uma só, mas na questão dos vereadores é que a pouca vergonha está instalada. O cara né? tem 5, 6, 8 legislaturas, realmente. Tinha um vereador em São Paulo que o gabinete era a casa dele. Brasil Vita. Aí quando ele perdeu a eleição, não sabia nem o caminho de casa, porque ele morava lá dentro da Câmara, lá na Tiradentes. É complicado mesmo, Pois né? é. Os caras criam um vínculo ali, E ficam os seus verdadeiros potentados dentro das casas, né? Por exemplo, das câmaras, né? Então eu acho que não tivesse reeleição, fosse de 5 anos, ou tivesse apenas uma possibilidade de recondução. E depois disso mudava, né? Pessoas novas para poder fazer algo, até para ter uma rotatividade. Isso é democracia, na minha opinião. E a unificação também das eleições também isso que é importante, né? Porque no meio você tem governador que já vai governar com uma Câmara lá já formada. Prefeito a mesma coisa e tal. Aí fica meio complicado, né? Tudo. Então quem quiser ter uma boa base, trabalhe o executivo e o legislativo. Sim, porque a gente até entende que não é de hoje a questão, o funcionamento do Senado, né, que são mandatos de 8 anos e tal. A gente entende porque é um poder que tem aquele seu aspecto de moderação, uma renovação. Deveria ser assim, né? Deveria. Pelo menos há uns bons anos atrás, quando você falava num senador da República, você pensava numa pessoa totalmente equilibrada. Hoje você vê Marcos Duval, Cleitinho, aquele outro. Dá vergonha de ver esses parlamentares, esses senadores. Magno Malta, que chamam de Magno Duplo Malte, né? Parece que é exatamente, inclusive o discurso dele estava totalmente, qualquer pessoa que olha ali vê esse cara tomou um sinar logo cedo, 10 horas da manhã, ele já devia estar ali tomando ali um rabo de galo, alguma coisa, pela forma. Deu uma manguaçada. Comportamento totalmente, aparentemente etílico, né? Então quando a gente vê, e falando, eu sou senador da República e tal, então a gente vê o seguinte, dentro do que a gente, o Senado, não é mais aquele Senado, né? Mas seria interessante mesmo unificar os pleitos. Isso não é simples de fazer, né? Muito difícil. Queria saber como que eles vão fazer para poder
até baratear mais os processos, que é muito caro isso, né? Muito caro. Não, você mencionou bem que a função do Senado e mais moderação e tal. Aliás, a própria construção lá, o Niemeyer foi muito sábio, né? Quando ele projetou lá o Congresso Nacional, que a cúpula aberta simboliza, né, a Câmara Federal, onde as discussões são mais acirradas e tal. E a do Congresso, a cúpula é para baixo, né? Mais tranquilo, não, vamos analisar com mais calma e tal. Mas até alguns anos atrás a gente tinha realmente líderes no Congresso que dava até gosto você ver os discursos, né? Hoje, sim, pelo amor de Deus, pô, Duval, palhaçada, que é agente da PM, da SWAT, grupo, o cara foi lá fazer um cursinho e disse que é agente da SWAT. Pô, a gente tá acostumado a ver esse tipo de coisa. Manjador, né? Oh, meu Deus do céu. É complicado realmente, né? Bom, vamos em frente. Falamos aqui da situação da segurança pública na nossa região. Agora vamos falar um pouquinho também de saúde pública. Rui, olha, nesses últimos dias, entre os dias 11 e 17, nós tivemos 45 mil casos de Covid no Brasil. É um número muito elevado. Tem gente que pensa que a Covid acabou, mas não acabou ainda não, hein? Precisa tomar uns cuidados. E ainda mais agora, que veio a Covid e veio a dengue. Então, na área da saúde, eu acho que tinha que intensificar mais as campanhas e reforçar a chamada vacinação, Rui. Porque... olha, minha esposa trabalha num hospital, na área administrativa, lógico, mas já estão sendo reservadas novamente alas para a Covid. É gravíssima a situação, hein? Sem dúvida. O combate à Covid, a conscientização da população, a dengue que está aí forte, né? Matando pessoas, inclusive, isso é uma realidade. E se não fossem as vacinas, eu não sei se eu estaria aqui conversando com você se não fossem as vacinas que eu tomei. Eu não sei se eu estaria aqui conversando com você. Mas o principal inimigo, pior do que a dengue, pior do que a Covid, na questão, no assunto da saúde, são os anti-vacinas. Ah, sim. São esse pensamento diabólico, esse pensamento nefasto de falar contra as vacinas, de desprestigiar, desconstituir esse pessoal anti-vacina. Inclusive teve aí aquele tal, esse português esse ultradireitista aí, português que foi detido aqui, inclusive, aí, uns 3 dias atrás, disse que veio aqui para uma audiência pública sobre vacina. O cara, ele veio para falar mal da vacina aqui dentro do Brasil. Ele veio para participar de um negócio desse aí, entendeu? Tem falado do que ele fez no domingo lá, né? Lá na manifestação lá do ex-presidente. Então, o principal inimigo nosso é esse pensamento que às vezes está instalado dentro das nossas casas, por meio de familiares que pensam dessa forma. É triste. Tem que saber que precisa da vacina, porque a Covid está aí. Né? A tal da dengue está aí de novo. Não querer que criança se vacine. Criança tem que se vacinar sim, tanto contra a dengue, tanto contra a questão da Covid. E esse negócio de revertério que dá, isso aí a ciência já explicou que não é dessa forma. Então, é temerário essa situação desses antivacinas aí. A gente tem que lutar contra eles, né? Verdade. Ô, Rui, você mencionou aí a manifestação de domingo, convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí houve um choque de números em relação à participação. Uns falaram até... foi de 125 mil a 2 milhões, que eu acho um absurdo. 2 milhões de pessoas não tinham, 2 milhões de pessoas lá. Mas, de qualquer maneira, eu entendo como
muita gente e que o bolsonarismo está vivo, não está morto como muita gente pensa não, hein? Perfeitamente, Geraldo, concordo com você. O bolsonarismo está vivo. É lógico que eles mentiram, falando que colocaram 750 mil pessoas lá. O próprio Derrite, né? Derrite, ele disse que tinha 750 mil pessoas. Um mentiroso. Mais uma vez, uma descompostura do secretário de Segurança dizendo que não tinha 750 mil pessoas. Tinham ali, foi feito o cálculo por pesquisadores da USP, que tinha assim em torno de, não chegava a 200 mil, talvez 185 mil e tal, que é muita gente, na minha opinião, e isso claro, prova, claro. embora eles tenham mentido, que o outro descompensado lá do Chupetinha, lá do Nicole, disse que milhões, só se for na cabeça dele, daquele rapaz, né? Mas 185 mil pessoas, se são 200 mil pessoas, um pouquinho menos, isso significa que o bolsonarismo está vivo, que essas pessoas não têm a força que tinham, mas continuam ali. E são pessoas desorientadas, né, em todo sentido. Por exemplo, teve um vídeo que viralizou, a mulher com a bandeira do Brasil e a bandeira de Israel enrolada no pescoço, e foram perguntar para ela, por que você acha que ela está com a bandeira de Israel no pescoço? Ah, porque eu sou cristã. Mas Israel não tem o Cristo. Não tem, eles nem reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele não é o Messias. Aí ela ficou. Né? Ou seja, uma desorientação total. Até mesmo as bandeiras do Israel, ao invés de ter muitas, ao invés de ter a estrela de Davi, tinha aquela estrela lá que é usada às vezes misticamente, né, nos filmes de terror, às vezes representando o ocultismo, né, e tal, não estou dizendo que representa, mas não era a estrela de Davi. Então, a desorientação do brasileiro, principalmente do segmento evangélico, nesse ponto, é lamentável. É lamentável. Não, mas independente do número exato lá, eu considero que foi bastante elevado, e se você considerar principalmente um domingo em que houve a realização de vários jogos importantes aí do campeonato. Jogos do Santos, jogo do Palmeiras, jogo do Corinthians, quer dizer, o Sol do Santos tinha 50 mil pessoas, e foi... Nem me fale do jogo do Corinthians, por favor. Ah, é? Começou bom, né, pro Santos, de manhã. Aí depois passou pelo Palmeiras, tomou um susto, mas ganhou, mas na arena lá, né? No Itaquerão. Não, mas está bem melhor, bem melhor. Mas está bem melhor o time do Corinthians. O time do Corinthians está de parabéns. Precisa melhorar muito ainda, aí, tem que sair. Precisa, mas conforme pode, né? Oi, estamos chegando no final do programa, mas eu sei que você é pré-candidato a prefeito aí em São Vicente, né? Seu nome foi colocado já aí no PSOL, o partido que você é filiado. Como é que está essa movimentação? A movimentação está caminhando, né? Muitas abordagens são extemporâneas, nós não podemos, em respeito à legislação eleitoral, não podemos se manifestar sobre algumas formas e de formas específicas, né, que a lei determina, mas nós estamos aí, nós estamos apontando que São Vicente precisa, de fato, de um cuidado, de uma mudança, precisa que seja contemplado o interesse do vicentino e não o interesse de certos grupos, o interesse de certas figuras que querem se projetar ainda mais na política para o seu próprio ego, para o seu próprio ventre, e enquanto isso a cidade vem sendo por décadas já deixada de lado, né? Então, a gente tem colocado aqui que o combate à desigualdade social em São Vicente, embora pareça um clichê, mas é algo que precisa ser feito. Porque essa ausência desse combate, desse posicionamento por parte de políticos é patente. Nós acabamos de dizer que o prefeito Caio Amado não teve... O coração dele, que ele usa tanto, coraçãozinho, não foi verdadeiro, real, nas questões das comunidades, aquilo que acontece. Os moradores de rua, por exemplo,
que estão sendo chutados na cidade de São Vicente por uma gestão e por pensamentos de parlamentares, de vereadores que deveriam proteger o cidadão, um posicionamento aporofóbicos. A aporofobia, conforme o padre Júlio Lancelotti, é a aversão a pobre, a aversão ao nojo e tudo. É lógico que isso tem que ser combatido, mas lá na raiz, que são com providências sociais, medidas, adoção de providências sociais, muitas urgentes, que precisa ter. E, por exemplo, o CRAS de São Vicente, totalmente detonado. Aí chega um vereador, que nem eu vou falar o nome, o japonês lá, o senhor Sasaki, ele usa a tribuna da Câmara para dizer que não, tem que tirar o CRAS do centro, porque o pessoal lá pobre, o pessoal zoa a cidade, o pessoal furta, né? pratica sexo ao ar livre, sem provas nenhuma, sem mostrar os BOs dos furtos, apontando eles como autores dos furtos, dos roubos, apontando o uso de entorpecentes por eles, sem nenhuma estatística, o homem vai lá e fala isso. O que ele é? Ele é de extrema-direita, apoiador de Bolsonaro, apoiado por Rosana Vale, apoiado pelo filho do Boquinha, entendeu? É uma tristeza, é uma tristeza. Então, São Vicente, a esquerda erra muito. Primeiro porque, infelizmente, lá em São Vicente, o Partido dos Trabalhadores está abraçado com o francismo, né? Está abraçado com Pedro Gouveia, então, aqueles que já tiveram no governo, e a gente sabe o que aconteceu. Mas a esquerda não tem falado a língua do morador da comunidade. Por isso que o morador da comunidade ele é enganado por falsos líderes comunitários, por cabos eleitorais e por vereadores que dão as coisas em troca de voto. Então, isso tudo gera aquela desgraceira que é São Vicente, que é a pobreza, que é a miséria, a falta de oportunidade, o desrespeito com a memória da cidade por um prefeito arrogante, por um prefeito que acaba com a historicidade de São Vicente quando ele enfia uma rodoviária em cima de uma praça histórica, quando ele não se manifesta sobre os achincalhamentos sociais, quando ele fecha, por exemplo, um restaurante como o Bom Prato, e, enfim, inclusive eu não falei de deputados estaduais, né, mas nenhum deles se pronunciou nessa desgraceira que está acontecendo na região, nem Solange Freitas, o pastor lá, o tal do pastor da Assembleia de Deus, como é que é o nome dele? É o deputado Paulo Correia, também não se manifestou em nada. Sabe o que parece? O que parece é que eles acham que vai passar e que o Vicentino vai esquecer de tudo isso. Eu espero que não esqueça. Eu soube também que a extrema-direita também está se articulando aí em São Vicente para lançar um colega nosso aí, advogado, também à prefeitura. Eu sei que tinha um militar do Exército, um oficial, que estava se apresentando como... Esqueci o nome, tá? Se apresentando como pré-candidato, né? Eu não sei se ele é do PL, pré-candidato a prefeito, e inclusive até eu dou razão para ele, dizendo que a direita está contaminada porque está apoiando a situação lá. Ele citou inclusive lá o oficial lá, o pai do Boquinha, cujo pai tem secretaria e tal. Ou seja, ele falou que a direita a direita precisa ser resgatada em São Vicente. Espero que não. Mas a gente entende. Mas não advogado. Qual advogado? Eu não sei, advogado. Doutor Janelli. Só se o Janelli mudou de ideia. Falei com o doutor Janelli, que é meu amigo. Você sabe que ele se coloca como de direita, e eu respeito, mas é nosso amigo, nos trata sempre bem, com toda urbanidade. Estava lá na manifestação, com a camisa verde e amarela. Estava lá. Eu não sabia, estou sabendo agora. O que eu ouvi é que ele está em negociação aí com o tenente ele falou que estava em negociação. Para se lançar aí, para pleitear também a prefeitura. Um abraço pro Estamos numa democracia. Tem todo o direito. Um abraço para o doutor Janelli. Vou convidá-lo para vir aqui também, para debater um pouquinho. Convide. Rui, 9h12, a gente vai encerrando aqui. Agradecer muito a tua participação. Para a gente discutir as coisas da cidade, da nossa região. E você, como cidadão prestante aí da cidade de São Vicente, da região como um todo,
cidadão da região, não é só de São Vicente. Agradecer, né, você dispensar alguns minutos do seu valioso tempo para debater com a gente aqui. Eu que agradeço mais uma oportunidade. Aí, abraço a todos, abraço ao Medrado, ao Gabriel, e a você e a todos aqui que acompanharam e vão acompanhar esse programa posteriormente aí. Por falar em Medrado, o Medrado soltou uma matéria ontem aí na Rádio da Vila, falando de uma condenação de contraventores aí do jogo do bicho, em que havia também a participação de integrantes das forças de segurança pública. Quebraram a banca do Walter Sereno. Aquela que dia 15 e dia 30 fazia a alegria de muita gente. Pois é, tem que ver quem é que vai fazer o capa agora, né? Pois é. Mas, inclusive, dentro dessas pessoas aí citadas na decisão, tá até policiais que já... sim. Policiais mitológicos, né? Que já se foram. Já se foram, é verdade. É isso, Rui. Forte abraço. Obrigado, até outra oportunidade. Hein? Pra você também. Fica com Deus. Tchau. Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo